Então, Beto, eu tenho lido a respeito disso, né? Inclusive, recentemente, Beto, eu estava vendo, né, alguns árbitros aí desses mais conhecidos, uma matéria do UOL, né? Entrevistou alguns deles para falar justamente sobre isso, Beto. Um do Espírito Santo, por exemplo, né? Ele disse, Beto, que ele trabalha numa serralheria e ele é, assim, é uma empresa grande, com várias filiais lá no Espírito Santo e ele é responsável por uma delas. E ele disse que só conseguiu continuar na arbitragem porque o patrão dele permite que ele faça os relatórios e tudo mais através do seu notebook. Aí, um outro árbitro também tem ali algumas facilidades no seu emprego para poder continuar apitando. E um deles, Beto, que é bem conhecido, que é o Wilton Pereira da Costa, né, que já foi até para para a Copa do Mundo, né, Beto? Apitou a última Copa do Mundo. Ele disse que ele já está assim no nível, Beto, como ele é muito escalado, que se considera um árbitro profissional já, porque ele não tem outra renda, ele não depende de outro emprego, né? Então ele, com o salário que ele recebe aí dos jogos da CBF, ele se mantém. Ou seja, é um caminho, né, Beto? A gente sabe que não é todos os árbitros que têm essa facilidade, que já chegaram no auge ali, né, de ter apitado Copa do Mundo, de ter uma escala quase sempre garantida. Então, é um assunto, Beto, que realmente precisa ser feito, né? Porque enquanto os jogadores eles treinam e se preparam fisicamente para estarem bem, né, fisicamente numa partida, o árbitro, ele, no caso, ele apita um jogo ali no domingo, na segunda-feira ele tem que estar trabalhando, à noite ele vai lá fazer o seu preparo físico, às vezes, nem sempre é possível, então ele nunca vai estar no mesmo pique, né, fisicamente do que um jogador. Imagina, Beto, até foi citado um exemplo na matéria, imagina um árbitro aí já com seus 45, 50 anos, correndo num campo em que o Estevão, né, que era o jogador do Palmeiras, com 17 anos, voando, como é que ele vai acompanhar uma jogada em que o Estevão tem uma arrancada? Né? É praticamente impossível, né, Beto? Então, essa profissionalização faria com que o árbitro ele se preparasse muito mais, né, participasse ali de reuniões, de treinamentos, de análise da última rodada, dos erros que foram cometidos, ou seja, tudo seria assim mais profissional, né? Eu acho que isso seria importante, Beto, mas para isso você teria que aumentar também bastante aí os rendimentos, né, Beto, desse árbitro. E além disso, ele não poderia depender somente das escalas, né? Ele tem que ter ali, Beto, um salário mais ou menos fixo, né, para poder se dedicar somente à arbitragem. Hoje em dia, quem apita o jogo, ele tem lá um salário, Beto, no caso do Wilton, que já é árbitro FIFA, em torno de R$ 7.500, descontando os impostos em torno de 5.500 por partida. E já aquele que não tem o escudo FIFA, ele recebe em torno de R$ 5.000, né? Depois tem os descontos também. Ou seja, ele não pode, né, Beto, trabalhar em função só desse salário quando ele é escalado, ou seja, ele teria que ter uma garantia. Tudo isso, Beto, tem que ser debatido para que, quem sabe, aí nos próximos anos a gente tenha assim, uma arbitragem já profissionalizada, né, em que os árbitros atuem dependendo ali, sim, das suas condições físicas, psicológicas, com um bom treinamento, né, para melhorar, né? Porque todo mundo erra, né, Beto? Os árbitros continuam errando, vão continuar errando e as pessoas vão continuar criticando, né?